Bem-vindos ao documentário Crianças Condenadas à Morte. Nesta produção, exploraremos um dos temas mais angustiantes e controversos da justiça criminal: o caso de crianças que foram condenadas à morte. Ao longo da história, houve diversos casos de menores que foram sentenciados à pena máxima, levantando questionamentos sobre a eficácia e humanidade do sistema legal. Um exemplo emblemático é o caso de George Stinney, um menino afro-americano de apenas 14 anos que, em 1944, foi acusado e condenado pelo assassinato de duas meninas brancas na Carolina do Sul. Apesar da falta de evidências concretas e de um julgamento justo, Stinney foi executado na cadeira elétrica. Anos mais tarde, em 2014, sua condenação foi anulada por um juiz que reconheceu a falta de justiça no processo. Prepare-se para uma jornada emocionalmente intensa, enquanto mergulhamos nas vidas dessas crianças e no debate global sobre justiça para os mais jovens entre nós. Em decorrência das ações de 3 pessoas, Pike foi condenada à morte como a mulher mais jovem na história dos Estados Unidos, após o caso Fullman. Mas o que levou essa jovem a cometer um crime tão horrível? Pike enfrentou uma vida cheia de desafios. Ela abandonou os estudos secundários e se juntou ao Job Corps. Nesse período, ela se envolveu romanticamente com Daryl Shipp, explorando os mistérios do ocultismo e da veneração ao demônio juntos. Pike sentia inveja de sua colega de classe, Colleen Schlemmer, o que alimentava sua obsessão. Pike suspeitava que Schlemmer estava tentando seduzir seu namorado. Pike elaborou um plano para atrair Schlemmer até uma usina de vapor deserta e isolada em 12 de janeiro de 1995. Pike, Peterson e Schlemmer decidiram caminhar pela floresta para reconciliar suas diferenças, oferecendo a Schlemmer um pouco de maconha no processo. No entanto, Schlemmer não tinha ideia de que seria a última vez que ficaria sob o efeito da droga. Schlemmer enfrentou uma série de tormentos brutais, incluindo espancamentos, cortes e até mesmo um pentagrama gravado em seu peito. Em seguida, Pike brutalmente esmagou seu crânio com um pedaço de asfalto. Como uma macabra recordação, a jovem de 18 anos guardou um fragmento do crânio de Schlemmer. A notícia do crime se espalhou quando Pike começou a exibir o estranho souvenir na escola. Não demorou muito para as autoridades ligarem os pontos. Pike, Shipp e Peterson foram detidos em breve. Além da confissão alegre dos promotores, a polícia encontrou um souvenir do assassinato. Ela tinha um fragmento do crânio, embrulhado em um guardanapo no bolso do casaco, durante o julgamento de Pike, onde foi condenada à morte por eletrocução. A jornada de Pike pelo sistema legal foi cheia de reviravoltas, mas devido a todas as batalhas judiciais, há chances de que sua sentença seja comutada. Agora, a questão permanece: Christa Gale Pike enfrentará a punição máxima por seus crimes. Se ela for executada, será a primeira mulher a ser executada no Tennessee em quase 200 anos. Todos esses casos são lembretes sombrios de que a mente criminosa não tem limites. Uma das condenações mais estranhas na história dos Estados Unidos envolveu o mais jovem prisioneiro do corredor da morte, George Stinney, há 70 anos atrás. Seu caso deixou uma marca indelével no sistema legal americano. Venha comigo que vamos explorar o abuso de poder que resultou no destino terrível de um jovem de 14 anos. Na cidade de Alcalá, na Carolina do Sul, no ano de 1944, uma comunidade segregada por uma linha férrea, onde negros e brancos viviam separados. Foi lá que a vida de George Stinney mudou drasticamente e, infelizmente, o levou à morte. George vinha de uma família simples e humilde, onde seu pai,
George Stinney Sr., trabalhava em uma serraria como meeiros e sua mãe, Amy Stinney, era cozinheira em uma escola exclusiva para negros em Alcalu. Ele era o segundo de 5 irmãos e viviam felizmente em uma casa de 3 cômodos fornecida pela empresa de seu pai. Embora modesta, era uma vida honesta para a família Stinney. A sorte da família Stinney virou de cabeça para baixo com o desaparecimento de Betty June Thames, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 7 anos, 2 irmãs brancas jovens que moravam na mesma cidade. A história era a seguinte: George e sua irmã estavam voltando para casa depois de cuidar da vaca da família pela primeira vez, quando encontraram as 2 meninas que estavam em uma busca pela fruta Maypop. Elas pararam para perguntar a George e sua irmã onde poderiam encontrar a fruta e seguiram em frente. Infelizmente, as meninas não retornaram antes do anoitecer, o que levou a polícia a organizar imediatamente uma busca com centenas de pessoas, incluindo o pai de George. Passaram a noite toda procurando. George, disposto a ajudar, informou às autoridades que as tinha visto a caminho de casa e que elas disseram que iriam para a ferrovia. A polícia manteve essa informação em mente. Ao amanhecer, seus corpos foram encontrados em uma vala lamacenta. Emma tinha um buraco no crânio, enquanto June tinha apanhado na cabeça. Foi confirmado que ela recebeu 7 golpes de um objeto redondo, resultando em uma massa de ossos esmagados na parte de trás da cabeça. A comunidade inteira ficou estupefata. Quem poderia perpetrar um ato tão horrendo de assassinato? Surgiram 2 versões sobre o triste destino das 2 meninas. George Stinney foi fortemente implicado, sugerindo que ele seguiu as meninas, tentou atacar e estuprar Betty June e as agrediu até a morte com um objeto ferroviário. A outra narrativa relatava que as meninas pararam na casa de um membro proeminente da comunidade para pedir à sua esposa simpática que as acompanhasse em sua jornada. Como ela não pôde ir, seu filho ofereceu-se para levá-las em seu caminhão de serraria. Aceitaram a oferta e partiram. Como a polícia claramente não estava interessada em investigar um assassino branco, escolheram um jovem negro como bode expiatório, não é mesmo? Assim, a polícia seguiu o protocolo. Detiveram George, de 14 anos, e seu irmão Johnny como os responsáveis pela horrenda morte. As chances eram amplamente contra o pobre George. Além de estar rodeado por policiais brancos convictos de sua culpa, sua família foi proibida de entrar na sala do tribunal ou na sala de interrogatório. O interrogatório foi implacável. Os oficiais gritaram com ele, pressionando-o a confessar sua culpa após horas intermináveis de assédio mental. George não teve alternativa senão enfrentar tudo sozinho, sem advogado, sem família, apenas ele. O advogado público, Charles Plowden, parecia desinteressado em provar a inocência de seu cliente. No tribunal, nenhuma testemunha foi chamada, nenhum interrogatório foi feito, e pior ainda, ele nem se deu ao trabalho de examinar as evidências que poderiam absolver George. A acusação contra ele era baseada apenas em circunstâncias, sem seguir o devido processo legal. A única coisa que os incriminava era o simples fato de terem visto o jovem conversando com as meninas no dia de suas mortes. O oficial Newman, à frente da equipe de interrogatório, afirmou que George confessou em apenas 10 minutos de questionamento em 24 de abril de 1944. Um painel formado exclusivamente por indivíduos de etnia branca declarou George culpado e o condenou à pena de morte por meio de eletrocução. Era absurdo pensar que George Stinney, um adolescente afro-americano de ascendência mista, enfrentasse um julgamento conduzido por um júri exclusivamente composto por homens brancos, enquanto sua família era excluída da sala do tribunal. Quando a notícia do assassinato das 2 meninas brancas por um garoto negro se espalhou, isso provocou uma comoção na comunidade branca. Tanto o garoto quanto sua família foram vítimas de linchamento como consequência.
George foi mantido em um local secreto, impedindo sua família de visitá-lo até mesmo em seus últimos dias. Eles não tinham ideia de sua localização. À medida que o dia da execução de George se aproximava, a vida de sua família se deteriorava ainda mais, pois as empresas evitavam qualquer associação com um condenado por assassinato. Eles são eficientes em seus métodos, optando por se desfazer da família Stinney e enviá-la para um ambiente onde o crime impera. George Stinney Sr. foi dispensado de seu emprego, enquanto a execução do jovem George não aconteceu sem gerar protestos. Diversas organizações religiosas de diferentes etnias defenderam sua causa. Discutiram-se questões éticas relacionadas à execução de um menor, princípios morais cristãos e a integridade do processo judicial. Inúmeros apelos por clemência foram encaminhados ao escritório do governador, mas todas as solicitações foram ignoradas. O governador Olin Johnson foi informado sobre o crescente clima de tensão racial por meio de protestos, mas não houve tempo hábil para impedir o desfecho trágico. Muitos exigiam vingança a qualquer custo. Os pais de George conseguiram vê-lo uma última vez antes de sua execução, em 16 de junho de 1944. Seu ministro teve permissão para lhe oferecer os últimos ritos no corredor da morte, onde George, com seus 43 quilos e 1,50 metros de altura, foi levado à cadeira elétrica. Ele segurava sua Bíblia de confiança em seu peito, vestindo um macacão de listras e acompanhado pelo ministro. Os oficiais encontraram dificuldades ao prepará-lo para a execução. Desde tenra idade, George conviveu com eletrodos cercando seus membros. Agora, à beira de ser amarrado a uma poltrona projetada para adultos, sua estatura reduzida obrigou-os a usar sua Bíblia como um apoio para aumentar sua altura. Quando indagado se desejava proferir alguma palavra, George simplesmente negou com a cabeça antes de ser imobilizado e ter sua boca amordaçada. Enquanto o executor se preparava, lágrimas começaram a rolar dos olhos de George, testemunhando sua angústia silenciosa e impotente. Então o sinal foi emitido, e uma corrente de 2.400 volts percorreu seu corpo. Seu rosto, banhado em lágrimas, foi encoberto por uma máscara adulta desajeitada, e após 2 descargas elétricas, tudo chegou ao fim. Em um breve intervalo de apenas 3 meses, a vida de uma criança foi ceifada. 70 anos após sua execução, sua condenação foi reconsiderada em 2014. Seus irmãos sempre mantiveram a fé em sua inocência, denunciando o caso como uma flagrante injustiça racial. Graças à incansável luta de George Friesen, Steve Mackenzie, Matt Burgess e Ray Brown, uma solicitação por um novo julgamento foi formalizada em 25 de outubro de 2013, revelando a existência de um suspeito previamente identificado para o caso. O possível culpado, cogitado como um membro de uma família notável e branco, supostamente confessou em seu leito de morte entre 2013. Para complicar ainda mais, descobriu-se que essa mesma pessoa também participou do júri durante o julgamento questionável de George em janeiro de 2014. Durante o processo, foram apresentadas evidências robustas, incluindo depoimentos dos irmãos de George e de uma testemunha imparcial. Wilford Hunter, um ex-companheiro de cela de George, afirmou que este nunca admitiu culpa, mas foi pressionado a confessar, apesar de ser inocente. A confissão de George foi desconsiderada por ser um relato não documentado e não assinado, vindo de um jovem de 14 anos sem a devida orientação legal ou parental. Em dezembro de 2014, a juíza Carmen Mullen anulou a condenação de George, alegando violação de seus direitos da Sexta Emenda e a ausência de um julgamento justo. Ela argumentou que executar um adolescente de 14 anos em menos de 90 dias constituía uma punição desumana. Os irmãos de George ficaram comovidos ao testemunhar a absolvição de seu irmão,
após 70 anos de injustiça. No entanto, essa vitória agridoce trouxe pouco conforto diante da profunda injustiça que enfrentaram. George já havia perdido a vida, e nenhuma revogação de condenação poderia trazê-lo de volta. O Paquistão está se preparando para executar um homem condenado por um assassinato cometido quando ele tinha 14 anos. Uma ação que provavelmente provocará uma tempestade de indignação internacional. Shafiqat foi preso e recebeu sentença de morte em 2004, quando tinha 14 anos, por sequestro e homicídio não intencional de um garoto de 7 anos que residia em um edifício de apartamentos em Karachi. Todas as instâncias judiciais do país rejeitaram os seus recursos e o Supremo Tribunal recusou uma petição de revisão que foi a primeira a levantar a questão da minoridade de Shafiqat a quando da sua detenção, mantendo que esta linha de defesa deveria ter sido apresentada no Tribunal de Primeira Instância. A equipe jurídica de Shafiqat argumentou anteriormente que os seus advogados de defesa anteriores não defenderam adequadamente o seu caso, o que levou a que este aspecto fosse negligenciado. O caso também gerou grande atenção nas redes sociais e nos meios de comunicação convencionais, tornando-se motivo de controvérsia entre defensores e opositores da pena de morte. Grupos de direitos humanos, incluindo organizações que se opõem à pena de morte, como a Reprieve e a Amnistia Internacional, apelaram desesperadamente ao governo para não proceder à execução. Há quase 6 meses antes da data marcada para a execução de Shafiqat, em 14 de janeiro, ele obteve um adiamento de última hora e o ministro do Interior, Chaudhry Nizar Ali Khan, ordenou uma investigação para verificar a validade da alegação dos advogados de que Shafiqat era menor de idade no momento da sentença. Ele estava programado para ser executado em 19 de março, mas um dia antes da sentença, representantes da sociedade civil se reuniram em frente à presidência contra a ordem. A execução foi subsequentemente adiada por 72 horas e depois por 30 dias. Mandados de morte para Shafiqat Hussain foram emitidos pela terceira vez em 24 de abril, após uma investigação executiva pela Agência Federal de Investigação concluir que ele tinha 23 anos de idade quando a punição foi imposta. Em 1º de junho, um tribunal antiterrorismo em Karachi emitiu um novo mandado de morte para Hussain, ordenando sua execução em 9 de junho. O superintendente da prisão central de Karachi enviou uma carta ao juiz do ATC III, informando que o período de suspensão da execução de Shafiqat havia terminado e, portanto, solicitou que fosse emitido um mandado de execução para a execução do prisioneiro no corredor da morte. O juiz do ATC III emitiu um mandado de morte para o prisioneiro condenado, com instruções para enforcá-lo até a morte em 9 de junho, sob a supervisão de um juiz de instrução, e pediu um relatório de conformidade após a execução. No entanto, a execução do condenado foi mais uma vez adiada no final de 8 de junho, criando um mistério entre as autoridades sobre quem ordenou o adiamento. Em 27 de julho, após o término do período de moratória da pena de morte no mês sagrado do Ramadã, um ATC emitiu novos mandados de execução para Shafiqat, com instruções para enforcá-lo até a morte em 4 de agosto, às 4 da manhã, sob a supervisão de um juiz de instrução. A pena de morte inicialmente era reservada para condenados por terrorismo, mas foi estendida a todos os crimes capitais em março.